a todos. Espero que estejam me ouvindo bem. Eu vou deixar aqui no chat, tá aberto aqui para perguntas, tá? A partir de agora e até o final. Então, desejo a todos um bom dia. Primeiramente, eu já trago um abraço da nossa CEO Magda Portugal, aqui da Portugal Investimentos, todos os sócios e colaboradores daqui. Eles com certeza nos incentivam, né, a estar aqui, fazer ações como essa. E para a gente é muito gratificante, né? Tá compartilhando qualquer conhecimento. Então a gente fica muito feliz com a participação de todos aí. E espero que vocês gostem. E se tiver qualquer dúvida, vai estar aqui, tem o chat, tem as perguntas também, tá? Então até o final vocês podem ir mandando e no final a gente começa a responder. Tudo bem? Então aqui para dar início, eu vou explicar aqui hoje sobre o mercado financeiro, quais são as atribuições necessárias aqui sobre esse mercado, tirar algumas dúvidas, algumas recomendações e até falar um pouco da minha trajetória aqui, né, na Portugal. Então, começando, eu entrei aqui no grupo em 2019, até o final do ano, né, desse ano eu vou ir para o 5º ano aqui de experiência, aqui com o grupo. Então eu entrei como estagiário do mercado financeiro. Então minha trajetória começou lá em 2012, quando eu fiz o primeiro curso técnico de administração, e ali foi muito bom para mim, porque eu consegui ver se era isso mesmo que eu queria. Então ali eu vi que essa parte contábil era o que eu almejava. Então ali foi o meu início e eu tive minha graduação ali no Mackenzie, né? E aí eu fiz com ênfase em comércio exterior pelo Mackenzie. E aí fui efetivado e hoje, atualmente, sou analista júnior aqui na Portugal, desde 2021. Então, aqui para começar, o mercado financeiro, ele é onde ocorre a compra e venda de ativos financeiros, né? Então, provavelmente, a gente já deve ter visto como a gente consome muito a internet, né? Consome muito conteúdo. A gente deve ter visto em série, até no YouTube, essas propagandas, alguns mitos e algumas verdades, né? Sobre o mercado financeiro. Então, criadores de conteúdo acabam falando sobre o estilo de vida, a gente vê lá no Lobo de Wall Street, como que é o mercado financeiro, aquela loucura. Então, falam ali sobre o estilo de vida, a parte do luxo, ostentação, e a gente acaba vendo sobre a bolsa, e muito, às vezes, muito é romantizado, né? Então, o que é o mercado financeiro? Então, o mercado financeiro é onde ocorre a compra e venda desses ativos, que podem ser, no caso, as ações, que são a parcela onde compõe o capital. Então, as ações a gente vê listada lá na Bolsa de Valores. As debêntures são um título de crédito, os derivativos, que é um contrato mútuo, então ele deriva, né, de cada ativo. Os contratos de câmbio, que é um instrumento, né, firmado entre duas partes. Então, um está ali no Brasil, o outro está nos Estados Unidos, e ali eles fazem esse inverso, né, o comprador e o vendedor de uma moeda estrangeira. E tem também, por último, os 5, que é os investimentos. Temos os investimentos em renda fixa, multimercado, temos os investimentos em fundo imobiliário, que muitos já devem ter ouvido falar, e também temos os fundos de previdência, que serve para sucessão, né? Então, quais são as instituições do mercado financeiro? Então, onde o mercado financeiro está incluído, né? Está inserido. Então, são em bancos, corretoras, fundos de investimentos, gestoras, órgãos regulatórios e muitos outros. Então, o mercado financeiro, ele habita dentro dessas instituições. Então, aqui, eu vou até explicar um pouco como foi minha trajetória e para entrar no ramo, como que ocorre, né? Caso a gente tenha interesse, vocês tenham interesse em entrar no ramo, como que funciona? Então, o mercado financeiro, ele pode estar inserido através de diversas formações. Então, seja você de administração, finanças, contabilidade,
direito, até mesmo engenharia, né? O ponto de partida para que você entre no mercado financeiro será através das certificações. Então, para cada certificação, terá um conhecimento específico, né, para cada área, para que você possa inserir ali. Então, isso é muito importante. Eu até bato na tecla dessa parte de entender o seu perfil. Por quê? Porque o mercado financeiro, ele acaba premiando mais aquele que se esforça. Então, é um mercado muito meritocrático, né? Eu estou aqui, vai fazer 5 anos, né? Então, realmente você vê isso, não só aqui na instituição, mas em diversos outros, até em calls que a gente conversa, a gente vê que realmente aquele que é mais proativo, por exemplo. Então, cada um tem um perfil, então é bom a gente entender o nosso perfil para ver se realmente a gente espera isso, se realmente a gente vai se dar bem com o mercado para receber essas premiações, para ver se a gente vai estar apto para essa função, né? Então, o importante é que a gente passe, eu demorei um pouco para passar por esse processo de identificação. Então, quando a gente consegue identificar isso, a gente consegue ver o nosso ponto positivo e o nosso ponto negativo, para ver se realmente bate, né? Então, eu coloquei até aqui o terceiro tópico como saber ouvir. Então, é importante nesse processo de identificação a gente saber ouvir, estar do lado de pessoas de referência, pessoas que realmente têm a mesma linha de raciocínio. Poxa, eu sou uma pessoa empreendedora, eu quero fazer isso, isso, aquilo. Então, que você possa estar do lado de pessoas que te dê essa referência para que você alcance, né? E também buscar sempre novos aprendizados. Como o mercado ele é bem amplo, então, com certeza, você que entrar na área, você vai aprender bastante. Então, estar do lado de pessoas dessa forma e você é uma pessoa que busca muito aprendizado, você vai se dar muito bem. Então, esses são os aspectos básicos, né, para o mercado financeiro. Essas características que estão listadas, e até que eu comentei, elas são muito importantes para que você possa identificar se elas estão de acordo com a sua personalidade. Assim, você conseguirá ter o seu perfil de trabalho, o seu perfil ideal, né? E eu coloquei até no final horário flexível. Por quê? Porque, por exemplo, se você for participar, se você for da parte comercial, você vai receber um cliente e o cliente ele é muito atarefado e você precisa ir para um jantar. Então acontece muito isso aqui no mercado financeiro. Ou vai ter um IPO de uma empresa que é a abertura de capital e precisa estar de olho, fazer um estudo. Então muitas vezes você chega antes, sai depois. Isso é realmente a pessoa tem que ter como é sempre dinâmico o trabalho, tem que ter um horário flexível aí para que você já consiga se adequar. Então, aqui no próximo slide, eu vou falar um pouco sobre as primeiras habilidades que a gente acaba desenvolvendo aqui no mercado financeiro. Então, uma das primeiras é a oportunidade de conhecer novas pessoas. Então, com certeza, no mercado financeiro, você acaba ampliando o seu network. Então, eu já diria um ditado aí, né? Eu não sou muito velho, mas tem um ditado que diz assim: quem tem amigo não morre de fome. Então, com certeza, no mercado financeiro, ter bons contatos vai te abrir muitas portas. Então, uma outra habilidade que é o espírito empreendedor, você acaba buscando inovação, você tem a expansão de projetos, como o mercado é bem amplo, você com certeza vai ter essa cabeça mais visionária, você vai aumentar a sua produtividade do trabalho e principalmente o desejo de agregar valor. No mercado financeiro, a gente consegue ver que muitos, a forma, o escopo assim da empresa, muitos, a maioria são sócios, né? Sócios e colaboradores. Então, quem não é sócio e é colaborador tem o sonho de ser um sócio. Então, você quer sempre agregar valor, ter esse objetivo de mente, né? De ser não só um empregado, mas sim você ser um sócio da empresa, alguém que agrega ali para ela. Então, com certeza no mercado financeiro não importa a idade e nem o gênero. Se você é homem, mulher, não importa nada disso. O que importa são os resultados entregues. Então, a gente vê, dependendo da área, é composta por muitos homens, mulheres. Então, aqui não depende muito do gênero.
sim o que você vai entregar, assim, o que você está disposto a entregar, como você vai batalhar, porque realmente o mercado financeiro ele é bem meritocrático. Então, estar disposto a trabalhar, você com certeza já sai na frente. Então, com certeza é preciso estar em busca de conhecimento, qualificação, por isso que é importante as certificações do mercado financeiro, né? Então, aqui no próximo slide, eu vou estar falando um pouco sobre os pré-requisitos. Para quem já fez alguma entrevista, sabe como que é, às vezes, frustrante, né? Você ir para uma entrevista e não conseguir, né, ter os pré-requisitos. Então, aqui eu vou tentar explicar da melhor forma possível. Coloquei aqui alguns básicos, por exemplo, o Excel. Hoje, o conhecimento em planilhas e saber analisar gráficos já não é mais um diferencial, né? Puxa mais para o lado do pré-requisito, para o candidato para a vaga realmente do mercado financeiro. Então, é muito importante que você saiba mexer no Excel, mas aí vai depender só o nível de aprofundamento. Por exemplo, se você trabalhar na área comercial, você não vai precisar de um nível muito profundo do Excel. Mas se você vai trabalhar numa área de risco do banco, uma área de análise na corretora, então aí o seu nível, com certeza dependendo da vaga, vai pedir muito mais, né? Muito mais aprofundado esse nível do Excel. Então aqui eu coloco o Excel como um pré-requisito. O próximo eu coloco as certificações. Então, as certificações só é um pré-requisito se a Anbima exigir, né? Dependendo da área que você for entrar. Por exemplo, para ser um gestor de um fundo, é obrigatório você ter uma certificação para que você movimente ali a carteira e tudo mais. Então, para vender produtos, já é um outro tipo de certificação. A gente vê ali em bancos, os mais comuns, o CPA 10, CPA 20, a CEA, para você ser praticamente ali um gerente do banco. Então, dependendo da área, é um tipo de certificação que você necessita, né? Então, se você for ver na pirâmide, o gestor, se ele tem uma certificação, ele já anula as demais, as de baixo. Então, depois, é até legal vocês procurarem assim, as certificações, dependendo da área que você quer entrar. E depois a gente, ainda nos próximos slides, vai falar um pouco sobre as áreas, né, para entrar. E em terceiro, eu coloco o inglês. Dependendo de onde for executado o serviço, se for nas capitais, na sede dos bancos, o inglês com certeza será um pré-requisito. Mas agora, se você for trabalhar em agências locais, né, para trabalhar com clientes nativos, então ali será apenas um diferencial, o inglês. Mas eu acho que até para qualquer área, né? Hoje a gente tem aprendido. Eu tô com 26 anos, então desde quando eu comecei os cursos, até na escola mesmo, já se falava muito do inglês. Então é bom que tenha um inglês ali, principalmente para o mercado financeiro. Até hoje, aqui na minha área, eu recebo PDFs em inglês, e-mails em inglês, então você acaba tendo contato direto, né? Então, como eu sou analista, eu acabo tendo, por mais que eu fique ali por trás, na parte de matemática também, ajudando a equipe de gestão, eu acabo também entrando nessa parte do inglês. Então, eu tenho muito contato com o inglês, então eu coloco aqui como um pré-requisito para todos. Vamos lá. Agora, o próximo é o início. Então, eu vou contar como que foi o meu início aqui. Eu entrei em 2019 como estagiário. Eu estava, se eu não me engano, no quinto semestre da faculdade. E ali, quando eu me deparei com o estágio, as optativas que tinha na faculdade, eu fui pegando para que sejam direcionadas ao mercado financeiro. A parte de economia, contabilidade. Então, eu fui caminhando por essa parte. Então, aqui, quando eu entrei, graças a Deus, eu entrei com sabedoria. Mas e o conhecimento, Davi? O conhecimento, coloco aí 5 ou menos, né? 5 a 10% de conhecimento. Mas o que difere a sabedoria e o conhecimento é como você aplica o que você conhece. Então, pensa, aquele que conhece muitas coisas, leu diversos livros,
ela é uma pessoa que, se ela não consegue aplicar aquilo, ela vai ser um gênio frustrado. Então, se a pessoa não consegue ensinar a outra pessoa, se ela não consegue praticar no serviço dela, ela tem, com certeza, o conhecimento, mas a sabedoria é a forma que você vai conduzir isso, que você vai aplicar no seu dia a dia. Então, uma das portas de entrada, aqui eu coloco como back office, gerente de conta, consultor e o broker. O que me ajudou bastante aqui foi, por mais que você entre em qualquer dessas áreas, o que me ajudou bastante foi a curiosidade. Então, principalmente no mercado financeiro, como é bem amplo, se você for curioso, você vai aprendendo mais e isso vai te abrindo mais portas, mais portas. Pô, se eu ficar só focado na parte matemática, você não vai ampliar o seu network, você não vai aprender diversas coisas da área comercial. Então, a curiosidade, ela cria gênios, né? Então, eu acabo trabalhando para isso também, para ser curioso e adquirir conhecimento todo o tempo. Então, a partir do momento que você tem acesso à estrutura de uma instituição, do banco, fica mais fácil o contato direto com outros profissionais. Então, se você entrar ali numa área de back-office, de consultor, e você tendo acesso ali ao seu mentor, você vai ver a profissão dele, então você vai ver se aquilo te agrada, você vai ver outra área. Então, existem algumas áreas mais desejadas, né? Que é o agente autônomo de investimento, um gestor de carteira. Então, hoje eu tenho contato direto com o gestor. Então, ali eu vejo a profissão dele, eu gosto muito, eu vejo, caramba, que legal. Então, eu vejo algumas coisas que adequam com o meu perfil, algumas coisas que eu posso melhorar. Então, você tendo acesso à estrutura, fica bem mais fácil para você ver o que tem mais a ver com o seu perfil. Então, o próximo eu deixo o começo da formação. Então, se você já tem a probabilidade de fazer uma graduação que é relacionada ao mercado, isso já fica mais fácil para que você tenha esse início. Isso já é um excelente começo, porque você já vai ter vinculado. Pô, mas Davi, eu sou de outra área, ou conheço alguém que é de outra área, mas quer entrar no mercado financeiro. Então, ela precisa de um vínculo. Então, se ela for fazer um curso profissionalizante nessa área, já pelo menos já vai ter um vínculo. Se ela for de outra área, mas ela tem uma certificação, que ela pode vender produtos ali, então isso já vai ser um bom início para ela. Ela já vai ter algo ali que vai vincular ela com a instituição, ela com o mercado financeiro. E ali embaixo eu deixo a formação, o estágio para quem está fazendo estágio, trainee, é muito bom fazer em bancos, corretoras, é uma ótima porta de entrada. Então, as primeiras oportunidades normalmente que surgem para estágio, essas vagas de iniciante, que é back-office, em bancos e corretoras, até essa parte de front office, que é atendente e operador do mercado. E aqui eu vou deixar, deixa eu me colocar aqui para o lado, aqui eu vou deixar a parte dos desafios, né? Eu coloco uma dica prática para você que quer trabalhar no mercado financeiro. Então, o primeiro desafio é começar a estudar. Se você já faz estágio, para mim foi muito importante pegar as optativas relacionadas ao mercado financeiro, parte matemática, se você quer entrar na área comercial, que é aquela pessoa que tem o cliente, então tem algumas aulas, né, que você aprende a didática, tem um pouco melhorar a sua oratória e tudo mais. Então, dependendo da área que você quer, bom começar a estudar, a pegar essas optativas para que você melhore. A segunda é converse com alguém da área para ter algumas dicas. Alguém que já trabalha nisso. Como que é lá no seu serviço? O que você faz? Como que é o dia a dia? Quanto que ganha? Então, tudo isso já vai te ajudando a você listar o que tem a ver com o seu perfil, se é isso mesmo que você deseja. O próximo desafio, o terceiro, eu deixo para que você obtenha certificações, ou até mesmo cursos de especialização na área. E por último, conhecer o seu perfil. Então, uma pessoa que ela adora números, ela tem um perfil analítico, ela dificilmente consegue se adaptar a um cargo que exige um relacionamento direto com o cliente. Então,
se adapta melhor em estar por trás, um cargo de analista, que é o meu caso, operador do mercado, combina mais com ela, porque ela tem um perfil mais analítico, ela consegue analisar melhor, ela não tem essa parte de frente do mercado, né, de falar com o cliente. Mas agora, se por outro lado um profissional não tem tanto conhecimento técnico, mas tem um perfil persuasivo, influenciador, ela vai combinar mais com a área comercial. Então, até comentei lá na frente com conhecer o seu perfil, eu acho que essa é uma das partes essenciais, porque como o mercado é bem amplo, você consegue se direcionar, né, para a sua área. Vou trazer eu aqui para o outro lado de novo. Então, aqui eu coloco alguns benefícios do estágio no mercado financeiro. Muita gente pergunta, né? Quais são os benefícios, o que é bom do mercado financeiro, porque falam tanto, né? Uma das primeiras coisas é que você aprende muito. Então, muitos criadores de conteúdo até falam sobre o mercado financeiro e acaba levando aquelas pessoas que não conhecem. Então, você que não conhece quer ganhar dinheiro, é bem assim a chamada, né? Você que não conhece quer ganhar dinheiro e tal. Então, com certeza, se você tem o conhecimento sobre o mercado financeiro, você vai aprender diversas coisas. Como o estilo de trabalho ele é bem agressivo, no sentido bom, você acaba se tornando um autodidata. Você acaba buscando cada vez mais conhecimento, porque diversas vezes, diversos serviços te cercam no mercado financeiro. Um outro benefício é que a remuneração ela é diferenciada. Então, até eu puxei aqui a média de auxílio do estágio no mercado financeiro é superior comparado com as outras áreas de estágio. Tem algumas participações de lucro no mercado financeiro. Então, essa parte é um benefício do mercado financeiro. Em terceiro, o trabalho dinâmico. Como o mercado financeiro é uma área que atende todos os setores da economia, até para os nossos dias atuais, as eleições. As eleições, a greve, as paralisações que tiveram, tudo isso no mercado financeiro afeta. Então, você acaba sendo bem dinâmico, você vê ali sobre economia, você acaba vendo sobre a cadeia alimentar, você consegue ver diversas áreas ali sobre o mercado financeiro. Então, é um trabalho dinâmico, onde as coisas mudam rapidamente. E você aprende a ter, que é o próximo item, resiliência dentro desse mercado. Então, isso é muito bom. E ali, a lição 5 eu deixei em branco de propósito, porque eu espero que você que quer entrar nesse mercado, você que através de um colega ou através mesmo dessa palestra ficou interessado, que você preencha essa lição. Você pode até tirar uma foto e marcar a gente aí quando você entrar no mercado financeiro. Quando a gente abrir vaga aqui também, a gente vai estar listando aí para o pessoal do EPP, quando tiver novas vagas aqui no grupo, e que eu espero que você preencha essa lição 5. Poxa, eu achei que no mercado financeiro existe mais esse benefício. Então, que isso sirva de motivação para você também. E aqui no último slide, eu, em nome da Portugalo, agradeço a todos que tiverem pergunta, já podem mandar. E eu deixo uma frase aqui do Bruce Lee, que ele diz assim: seja água. Então, o que significa isso? Que você possa, em qualquer área, independente da área que você entre, pode ser, não, de primeira pode não ser a área que você quer, mas se você trabalhar firme, você vai conseguir a área que você quer. Mas que você possa se adaptar em qualquer recipiente que te coloque. Então, assim como a água, qualquer recipiente que te coloque, que você possa se dar bem, possa se adaptar e possa mostrar o melhor que tem em você. Então, aí está aberto para perguntas. Se for colocar alguém de palestrante aqui, pode avisar que eu coloco. Aqui tem uma primeira pergunta da Ana. Bom dia, Ana. Aqui diz assim: pode falar o que é a empresa Portugalo? Então, nós somos uma gestora. Então, aqui nós temos os clientes, nós cuidamos de fortunas de clientes. Então, a Portugalo ela trabalha com realmente a rentabilidade do ativo do cliente.
Então, eu vou dar um exemplo básico. A Ana, ela vai ser a nossa cliente aqui na Portugal. Então, ela vai abrir uma conta e nós vamos gerir a sua carteira. Você tem um perfil, por exemplo, existem 3 perfis, né? Que a gente chama de suitability. Então, tem o perfil ali de alguém que é conservador, então não gosta de correr risco no mercado. Aquele que é moderado e aquele que é agressivo. Então, em relação ao perfil, a gente analisa o perfil do cliente e a gente acaba, em relação a esse perfil, podendo ver o que a gente pode agregar em relação aos instrumentos do mercado. Então, como no começo eu expliquei, o mercado é onde ocorre a compra e venda de ativos. Então, ali a gente faz realmente essa compra e venda do ativo. A gente gera essa carteira, a gente gera o patrimônio do cliente aqui dentro da casa. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem aqui do Paulo Henrique. Bom dia, Paulo. Deixa eu só parar de transmitir aqui. Boa. Aqui, o Paulo diz assim: vejo muitas pessoas entrando no mercado financeiro e quebrando financeiramente. Como seria uma pessoa conseguir se manter financeiramente e psicológico? Realmente, a gente vê aí essa parte, eu coloco até assim a parte do day trade, né? O que é day trade? É quando você compra uma ação e vende no mesmo dia. Swing trade é quando você compra e vende durante a semana. Então, para muitos ali, eles falam que é muito fácil ficar rico e o psicológico acaba realmente atrapalhando nessa parte. Então, como que uma pessoa consegue se manter financeiramente? O importante é você analisar como o mercado ele é dinâmico. Hoje está tudo muito bem, amanhã está tudo muito mal. A gente tivemos isso na pandemia. Na pandemia, os mercados sofreram muito, mas houve uma recuperação. Então, você analisar o mercado em si, o movimento, é muito importante. Por isso que o conhecimento acaba te trazendo isso, te trazendo tranquilidade. Então, aqui na casa, a gente não se desesperou. Por quê? Porque existem muitas pessoas aqui com conhecimento, com sabedoria até muitas vezes. Então, o melhor é você analisar o momento. Por exemplo, o momento agora, nós estamos com uma taxa de juros muito alta. Então, compensa você correr muito risco na bolsa, por exemplo? Não, porque você está sendo muito bem remunerado com a taxa de juros alta. Então, o psicológico, muitas vezes que muitos caem, é o quê? No começo, aconteceu comigo também. É dinheiro fácil. Poxa, eu tô com 100, eu quero transformar em 200 de um dia para a noite. Mas não é assim. Se você for ver no mercado, não é dessa forma que funciona. Então, a gente tem diversos instrumentos. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais você vai conseguir se manter, tanto financeiramente como psicologicamente. Beleza? Aqui, um anônimo mandou, é tipo uma corretora. Então, nós não somos uma corretora, nós somos uma asset. Então, nós somos um pouquinho diferente de um banco, por exemplo. Nós temos alguns poderes que o banco tem, mas nós não nos caracterizamos como um banco. Mas a gestora, ela faz a gestão do patrimônio. A corretora, ela faz apenas essa intermediação, né? Do cliente final e tudo mais. A gente faz realmente a inserção do patrimônio do cliente e a gestão do patrimônio do cliente. Mas alguém tem alguma pergunta? Se algum integrante do IPP quiser falar, quiser que coloque aqui como palestrante. Certo, aqui a pergunta do IPP diz assim: a partir de qual valor podemos começar a investir? Muito bem. É muito dinâmico. Por exemplo, no Tesouro Direto, você consegue a partir de, se eu não me engano, R$ 40. Você consegue ter a sua primeira aplicação ali. Então, eu vou trazer aqui para a nossa realidade. Existe renda fixa, que você consegue a partir de R$ 50. Tem alguns fundos de investimento que tem o PU mínimo, né? A aplicação mínima, que é a partir de 1.000, a partir de 500. Então, depende muito do fundo que você vai investir, depende muito do ativo que você quer comprar. Mas não é nada muito exorbitante.
Claramente, existe alguns que é a partir de 50 mil, de 20 mil, mas existem alguns que são muito baixos, o ticket muito baixo para que você consiga entrar. Então, no mercado financeiro é bem fácil essa parte que você começa a investir. Mas aí depende do produto, se é em relação ao seu perfil, se está adequado com o seu perfil, para que você consiga investir. Aqui a próxima pergunta é: por que você escolheu a área do mercado financeiro? Então, eu sou um cara que gosta muito. Para mim, era só administração, né? Só que aí, quando eu entrei, eu comecei a ver a parte matemática da coisa. E ali isso é mais o meu perfil. Como eu sou um pouco tímido, estou tentando trabalhar nisso. Eu sou um pouco tímido, não consigo falar direito. Eu sempre fui dessa área de ficar por trás, a área de matemática ali, de analisar. Então, ali na faculdade, quando eu vi sobre, poxa, sobre o mercado financeiro, a parte da bolsa, a parte ali que o mercado ele é muito dinâmico, ali isso foi puxando mais curiosidade, mais curiosidade. Então ali eu entrei na área financeira para adquirir mais conhecimento e para ver para qual área eu seria direcionado, né? Então ali como estagiário eu estava disposto a qualquer coisa. E a área que eu mais gostei ali realmente foi a área de analista, a área de análise ali dos produtos. Então eu escolhi realmente o mercado financeiro mais pela parte matemática. Foi a parte que eu mais gostei. A próxima pergunta é: qualquer pessoa em qualquer idade consegue investir? Eu acredito que seja isso. Então, sim, se, por exemplo, você é um pai e você tem um filho, você consegue fazer uma conta para o seu filho. Se você é menor de idade, está assistindo aqui a palestra, menor de idade, e você quer investir, você consegue, tendo uma conta aqui, por exemplo, na Portugal, e você consegue ter o seu pai como representante legal. Então, você ali tem uma conta conjunta. Então, você realmente consegue investir aqui com a gente, tendo o seu pai como representante. Assim que você for maior de idade, você consegue ter uma conta individual para poder investir. Aí tem uma próxima pergunta, assim: vejo que as notícias interferem muito no mercado, igual o caso do Cristiano Ronaldo, tirando a Coca-Cola no meio da entrevista, que fez o mercado entrar em queda. Quais as notícias devemos estar ligados? Certo? Por exemplo, tem até o que vai ser o nosso atual presidente, o Lula, falando ali sobre as pessoas que ocuparam ali os novos ministros, né? Então, isso afeta bastante. Esse caso também do Cristiano Ronaldo, ele afetou. Então, o que a gente vê? E esses são dois casos diferentes. O caso do Cristiano Ronaldo, a Coca-Cola ela é listada. Então, ali, dependendo da empresa que for dada a notícia, ela pode interferir nas ações dela. Então, o que acontece? Uma empresa como a Coca-Cola, ela fez principalmente um IPO, então ela fez uma abertura de capital e as pessoas conseguem investir naquela empresa. Então, elas são sócias daquela empresa. Sócio ordinário, né? Ali daquela empresa, e o preferencial, que tem preferência no benefício para receber as cotas, as ações. Então, ali, né, nesse caso, o que acontece? Houve uma notícia de uma empresa que está listada na Bolsa. Então, dependendo da empresa que você for analisar, ela pode realmente ter uma queda ou ter um superávit aí, pode subir bastante, se ela estiver listada na Bolsa. No outro caso, é o caso do presidente. Então, ali ele acaba essas notícias mexendo na cadeia inteira. Por quê? Porque afeta isso no nosso país inteiro. Então, afeta ali na parte econômica, na parte fiscal. Então, algumas notícias que a gente deve estar ligado, como foi a pergunta, se você é uma pessoa física e você tem um investimento, você vai estar ligado mais nessa parte onde os seus ativos estão custodiados ali. Então, pô, eu invisto ali na Petrobras. Então, qualquer notícia que sai sobre a Petrobras, você tem que estar ligado para ver se você sai da ação, se você compra mais. Então, se você tivesse Coca-Cola nessa época, se você tem Coca-Cola ali na sua carteira,
você tem que estar ligado nas notícias em relação a esse investimento que você tem, a essa empresa que você tem. Então, aqui no mercado financeiro, aqui até na Portugal, o que a gente faz pela manhã? A gente analisa o mercado em si, tanto aqui como lá fora, e os produtos onde nós estamos investindo. Nós estamos investindo por cliente. Então, a gente analisa todas essas notícias que podem fazer cair o mercado, como pode fazer subir. Então, ali é encontrado diversas oportunidades para que a gente possa, com certeza, rentabilizar o cliente. Mais alguém? Tem mais uma aqui. Quais cursos você indica para entrar na área financeira? Então, o primeiro curso, se for graduação, a parte de administração, economia, a gente acaba vendo muito isso. A parte boa de administração é que ela é bem ampla, então você vai ter ali assuntos sobre economia, sobre contabilidade, que esse foi o meu caso. E se for curso mesmo, existem alguns cursos diretos assim do mercado, curso sobre o CPA 20, que é uma das certificações. Então, da Ambima, tem alguns cursos na Ambima, você pode entrar lá e você pode ter acesso ali a como investir. Tem ali como investir 1, como investir 2, na FGV, Fundação Getúlio Vargas. Ali eu já fiz uns 2 cursos ali de como investir. Então, esses cursos ajudam bastante, desperta muita curiosidade ali sobre o mercado. Então, são cursos muito bons. Então, dá uma olhada lá na Ambima, cursos ali na Ambima, e também na FGV, sobre como investir. Esses cursos são muito bons para o mercado. E através desse curso, você realmente, igual eu comentei na apresentação, você vai ter um vínculo. Então, ali naquele vínculo, você com certeza vai ficar mais propício a entrar no mercado financeiro, seja ali no banco, numa corretora, numa asset, assim como é o nosso caso. Mas alguém, se tiver alguma dúvida da apresentação, tiver alguma dúvida em relação a alguma entrevista, alguma coisa que você, como se preparar e tudo mais, pode ir mandando. A gente vai se ajudando aqui. Certo, aqui tem do IPP aqui, obrigado pela palestra. Você pode deixar seu contato? Sim. Qualquer dúvida que vocês tenham, até para se preparar para uma entrevista e quiser tirar alguma dúvida antes, eu vou deixar meu contato. Eu vou tentar deixar meu contato aqui para vocês. Vou deixar aqui no chat para todos. E aí vocês podem entrar em contato aqui e até deixar o contato aqui para falar sobre investimento. Se vocês tiverem alguma dúvida aqui na casa, investir aqui, eu vou deixar meu contato aqui, tá? Deixei aqui no chat para todos. E até é importante, se vocês quiserem entrar, a gente solta bastante conteúdo, tanto no YouTube, aqui da Portugal Investimentos, pode procurar no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, e a gente vai sempre colocando novos conteúdos sobre o mercado financeiro, e ali com certeza isso vai tirando algumas dúvidas de vocês no início, tá bom? Você pode ir acompanhando lá, é Portugal Family Office. Aqui tem uma pergunta da Evelyn. Foram ótimos conselhos, adoro essa área, que bom. Como foi a faculdade? Muita matemática? Então, na faculdade, como eu tive a graduação com ênfase em comércio exterior, eu tive algumas áreas de matemática, falando de embargo, dessa parte aduaneira e tudo mais. Não tive tanta matemática. Eu tive até que bastante, mas não muito como se fosse uma contabilidade. Contabilidade, realmente, você vai ter mais matemática. O que eu tive de matemática? Eu tive matemática 1 e 2, que você aprende ali a parte de juros compostos, juros simples, e depois a matemática financeira. Aí a matemática financeira você aprende até mexer numa calculadora que se chama HP12C, que aí você tem a parte de períodos de pagamento, valor presente, valor futuro.
como calcular a taxa de juros. Isso é bem importante. Então, se você quiser a parte matemática, se quiser entrar numa área matemática, então acho que contabilidade, ela vai ser mais propícia para você. Então, como a área de administração, você acaba tendo o básico, assim. Mas na faculdade, ainda bem que eu encarei bastante a matemática e consegui ali me adaptar, mas a área de contabilidade você acaba tendo mais contato com ela. Mas não foi muito difícil essa parte de juros compostos. Se você pega a matemática 1 e se dá bem nas próximas matérias ali de matemática financeira, calcular taxa, fica bem mais fácil. Você consegue aprender bastante. A Evelyn diz, eu amo comércio exterior, matemática só gosto da parte financeira mesmo. Meu, comércio exterior foi muito bom para mim. Tive ali inglês internacional, foi muito legal mesmo. Então, antes eu ia fazer só administração. Aí, quando eu vi que tinha comércio exterior, tinha ali duas faculdades, né? Essa graduação, na São Judas e ali no Mackenzie. E ali poxa, eu gostei bastante de comércio exterior. Você acaba aprendendo inglês, você acaba aprendendo... E até funcionou aqui para mim, nessa área, porque a gente faz invoice, a gente faz algumas partes ali que tende algum conflito ali com o mercado financeiro, do mercado exterior ali, né? Com a parte da minha graduação. Então, como você gosta mais da parte financeira, você consegue ter o melhor dos dois mundos, tanto do comércio exterior, da parte ali do inglês, da parte ali do embargo, tanto da parte matemática. Então, é um bom curso para você. Acho que você vai gostar bastante também. Eu que agradeço, viu, a participação aqui. Espero que eu tenha aí ajudado algum de vocês na decisão de carreira, decisão aí de algum curso, até mesmo despertar algum interesse aí sobre o mercado financeiro. Eu que agradeço a vocês aqui, é muito bom estar participando de novo. Acredito que foi ano passado que a gente fez a primeira palestra. Aqui a Ana fez sobre a parte de marketing no mercado e eu fiz a parte sobre o mercado financeiro aqui, como inserir aqui no mercado. Então, para mim foi muito gratificante estar aqui com vocês.